Advogada formada pela UFSM, especialista em Direito Tributário pela URGS, oficial do controle externo do Tribunal de Contas do Estado, uma parceira nossa de longa data. Eu convido para subir ao palco a Thaís Kram. Bom dia a todos. Pessoal, dando sequência a temas extremamente importantes, né, do ponto de vista de interesse do município, porque a gente trouxe matérias aqui, o doutor Eduardo trouxe matérias, que dizem respeito justamente a buscar uma maior autonomia do município no que diz respeito à sua gestão financeira. Nós estamos passando por uma crise muito grave, complicada, de longo prazo, e a gente buscou justamente, ao elaborar o curso, trazer essa matéria do doutor Eduardo, porque ela justamente foca naquilo que pode ser melhorado em termos de arrecadação tributária, sem necessariamente impactar no bolso da população, buscando alternativas de cobranças de tributos que digam respeito, né, a todas as matérias que ele trouxe aqui. Tem vários, essa matéria muitas vezes é negligenciada, porque se tem aquela ideia de eu prefiro buscar o dinheiro com o Estado, eu prefiro buscar o dinheiro com a União, mas eu não foco na arrecadação dos tributos, né, e em todas as melhorias e modernizações que possam ser feitas. Uma outra matéria que daí eu me preocupei em trazer para vocês hoje, é uma matéria nova, vários de vocês já me conhecem, já viram as minhas aulas, né, como o Jonathan falou, eu já sou uma parceira há quase 4 anos aqui do INLEGES, né, venho dando aula. Eu me preocupei justamente com o tema de a concessão dos serviços de transporte coletivo urbano de passageiros. Eu tenho certeza que aqui na sala a grande maioria vive em municípios que não têm o seu serviço ou não tem um serviço de transporte coletivo urbano de passageiros, ou se tem, ele foi outorgado há décadas atrás, não foi feita uma nova licitação, não foi modernizado o sistema e se faz vista grossa para aquilo que está acontecendo. E muitas vezes, a legislação obriga a licitar, primeiro, desde a Constituição Federal, segundo, pelo menos desde o final de 2010, todo e qualquer transporte coletivo que não tenha sido licitado após a Constituição Federal de 88 está com os seus contratos todos vencidos de maneira precária. E aí, como é que tu vai cobrar do prestador de serviço por um transporte de qualidade, com tarifa módica, de acordo com metas de qualidade estabelecidas em contrato, se a gente sequer tem contrato, se o contrato lá existe, elaborado há 20, 30 anos atrás? Hoje nós temos diversas legislações que regulamentam essa matéria. Legislações recentes, 2012, nós vamos ver 2017 agora. E a gente conseguiu trazer isso para dentro do município? Nós estamos falando de um tema que afeta a população diariamente. Um transporte de qualidade faz com que municípios se desenvolvam. O planejamento da mobilidade urbana, ele pressupõe justamente um desenvolvimento da cidade. Muitas vezes, quando tu vai estabelecer um núcleo de habitações populares, tu tem que pensar de maneira integrada com o transporte coletivo. E aí, o que acontece muitas vezes é que se o Ministério Público não vai para cima, ou se o próprio Tribunal de Contas não vai para cima, só para verificar como é que está essa situação, como é que está essa matéria, como é que estão as tarifas do transporte no município, como é calculado, como deixa de ser calculado, ninguém faz nada. E, na grande maioria que estão aqui, são do Legislativo e têm a obrigação de fiscalizar essa atividade, especialmente numa matéria tão sensível que faz parte do dia a dia de vocês. Municípios pequenos talvez não tenham tanto impacto nisso, muitas vezes não tem nem o transporte coletivo, às vezes tem apenas aquele que tem o atendimento rural, né, para trazer as pessoas dos distritos, dos bairros mais distantes, etc.,
Mas, por outro lado, tem municípios que estão em desenvolvimento e o investimento só no carro, no transporte privado, ele vai na contramão de tudo que é mais moderno nas gestões das cidades do mundo inteiro. Nós estamos falando, de novo, de uma diferença grande que existe no Brasil, que se estimulou a venda e, portanto, a compra de veículos, né, de transporte individual, quando, por exemplo, na Europa, em outros lugares, o transporte coletivo é o meio desenvolvido, é que em toda a população, independentemente da faixa de renda, utiliza, porque tem várias cidades grandes que tu não consegue mais chegar no centro da cidade. Por outro lado, eu, por exemplo, decidi usar para ir para o meu trabalho o transporte coletivo, porque tem corredores de ônibus, acreditei eu que era mais rápido. O problema é que o transporte não é de qualidade. O problema é que o transporte não é confiável do ponto de vista de eu vou chegar naquele horário e o ônibus vai passar naquele horário. Aconteceu a situação de eu ficar 50 minutos numa parada esperando o transporte. Então, e a outra coisa que também faz parte, já vou adiantando uma parcela da aula aqui, da nossa palestra, é justamente o calçamento, a iluminação, como eu chego nessas vias. Pensem vocês ainda a questão da acessibilidade. Todas essas matérias mais recentes, elas precisam ser pensadas na hora de a gente elaborar uma licitação para a concessão do transporte coletivo urbano de passageiros. Então, eu vou... Onde é que eu... Para onde vai? Para mudar? Pode ser para a lousa mesmo. Estou apertando no lugar errado, então. É aqui? Tá, ok. Obrigada. Primeiro, a gente tem toda uma legislação federal, porque assim estabeleceu a Constituição. Compete à União instituir diretrizes para o desenvolvimento, dentre outros, dos transportes urbanos, legislando sobre política nacional de transportes, e bem como trânsito e transporte. E por que ele é tão importante? Porque na nossa Constituição Federal ele é um direito social. Ele é um direito dos trabalhadores, ele é um direito dos estudantes, ele é um direito dos idosos, isso com mais ênfase, dos idosos com mais de 65 anos. Ele é um direito das pessoas com deficiência. E ele precisa ser tratado justamente como um direito social. Pensem vocês, não é uma questão só de um direito individual, que também seria representativo, mas é um direito daquela sociedade de dispor de meios de mobilidade que sejam adequados, modernos, satisfatórios e com tarifas módicas e adequadas. Por outro lado, eu me interesso por essa matéria porque muitos sabem que eu trabalhei na Metroplan. A Metroplan tinha ordem judicial para fazer a licitação do transporte. Por anos, nós estávamos tentando elaborar o edital e elaborar as diretrizes e elaborar as especificações. Até onde eu sei, o transporte metropolitano não foi feita, até hoje, a licitação para a concessão do transporte metropolitano coletivo de passageiros. Então, vejam vocês, porque existe uma série de dificuldades, porque se demanda uma série de estudos, e os contratos são precários. Os contratos são de 20 anos atrás, 30 anos atrás, 40 anos atrás. Os contratos têm 3, 4 folhas digitadas à máquina, batida à máquina ainda. E aí a gente tenta tratar sobre essa matéria e não consegue. Quem é da região de São José do Norte e Rio Grande, bem sabe que quando o poder público vai para cima, a qualidade melhora. Quando se quis licitar a travessia de passageiros, né, o transporte hidroviário coletivo de passageiros, se melhorou. Quando eu entrei na Metroplan, no meu primeiro mês dentro da Metroplan, nós fomos procurados pelo... Mas é melhor do que já foi. Não, deixa eu te narrar. Quando eu entrei na Metroplan em 2011, nós fomos procurados pela Marinha com um data show de fotos de como eram as embarcações na época. Tá? Eu sei que precisa melhorar muito, mas... só que nós tínhamos situação em que tinha pegado fogo numa embarcação. Nós tínhamos embarcações completamente remendadas, nós tínhamos embarcações que tinham o tanque de combustível com uma bucha de pano enfiado e uma lâmpada incandescente em cima, ou seja, o troço era um pavio, só faltava a lâmpada estourar para a fagulha acontecer.
Eram situações extremamente graves. Não tinha saída de emergência. As pessoas tinham que entrar, que não iam na parte de cima, tinham que entrar por um buraco para poder sentar nos assentos na parte de baixo. Essa era a única saída, por uma escadinha, para poder... Imagine você se essa embarcação ela afundasse. Então, precisa melhorar, tenho absoluta certeza, mas em 2011 a situação era gravíssima. Não se conseguiu resolver até hoje, não, mas se melhorou, porque não se tinha, no mínimo, 2 veículos, 2 catamarãs, que eles entraram depois de 2011. Eu estou falando de 2011 para cá. Tá? Então, isso é um direito social, pessoal. É um direito que precisa ser fiscalizado. E aí eu dizia, tá, mas e os vereadores não cobram? Como é que fica? Acabou sendo a que a Marinha trouxe para nós aquela realidade que não estava sendo verificada, que não estava sendo analisada, que estava sendo negligenciada, com risco de vida. Sabe aquelas coisas que a gente vê? Ah, a tragédia com a embarcação X. Tragédia nada, acidente nada. Era uma situação anunciada, que só não se sabia quando que ia acontecer. Exatamente, a tragédia anunciada. A tragédia só não é um acidente. Por quê? Porque era absolutamente previsível que poderia acontecer. Então, a ideia é justamente, vamos sair desta precariedade e vamos ver, olhar para o cidadão do meu município e ver, está boa a qualidade, está bom o preço cobrado, é racional o serviço e, por outro lado, é interessante para o transportador, foi feito de maneira adequada. Por exemplo, eu até hoje não entendo por que, na licitação do catamarã aqui de Porto Alegre e Guaíba, tem uma vedação expressa a impossibilidade de explorar qualquer outro tipo de comércio, publicidade ou coisa parecida. Não existe possibilidade de ter rendas alternativas, exclusivamente a passagem. Então, por exemplo, se lá se pudesse colocar no catamarã um outdoor com publicidade e eles explorarem o veículo como espaço publicitário, dentro mesmo do catamarã, com alguns banners, algumas coisas, que fosse ser pago, isso ia refletir na tarifa, isso ia diminuir a tarifa. Não, se decidiu vedar. É vedada a exploração de qualquer outro tipo de atividade, inclusive a de publicidade. Né? Essa coisa que acontece, que é o bus door, que é aquela publicidade atrás dos ônibus, no catamarã não pode. Por quê? Porque se decidiu que não. Sem nenhuma justificativa, na minha opinião, plausível para essa vedação. Então, não se pensa adequadamente, de maneira moderna, de maneira adequada, aquilo que é essencial. Seguindo aqui, ó. Pessoa... Aqui a comprovação de que é um direito do educando, é dever do Estado o atendimento, inclusive com programas suplementares de transporte. A lei disporá sobre normas de construção dos veículos para acessibilidade. Tá aí, só... Pessoal, vamos fazer um pouquinho de silêncio e acompanhar a palestra aqui. Os maiores de 65 anos têm a gratuidade, sendo que no transporte metropolitano também, tá? Não é só no urbano. A lei disporá sobre a adaptação de logradouros, vias, né, e os veículos de transporte para pessoa com deficiência. Além de tudo, compete ao município organizar e prestar diretamente ou sob a forma de concessão ou permissão os serviços públicos, dentre os quais o transporte coletivo urbano, considerado essencial. Tá? E aí, como é que o poder público vai fazer, então? Ele vai explorar diretamente, ou seja, a partir de seus próprios recursos, de seus próprios meios, com seus próprios funcionários, com seus próprios veículos, ou ele vai fazer uma concessão de transporte? Uma concessão, uma licitação para conceder esse transporte. Essa é a diferença. Na execução direta dos serviços de transporte, o próprio município ele é o titular e ele é o prestador de serviço. Quando se faz a execução indireta, quando se faz uma delegação daquela atividade, né, que é um serviço público, o município continua o titular, porém, o prestador de serviço é um terceiro que vai fazer de acordo com os regulamentos adequados.
Tá? Vejam vocês todas as normas que, no mínimo, precisam ser observadas para fazer essa licitação, essa concessão. A gente tem lá o Código de Defesa do Consumidor, porque, afinal de contas, essas pessoas que lá são transportadas são consumidores daquele serviço. O Estatuto da Cidade, que diz justamente sobre o planejamento da cidade, sobre como a cidade tem que ser ordenada, sobre a questão dos zoneamentos, prevê lá justamente o plano diretor do município. Tá? A Política Nacional de Mobilidade Urbana trouxe uma conceituação que a gente vai apresentar aqui, princípios, objetivos, diretrizes, que são justamente de modernização dos sistemas de mobilidade, enxergando a mobilidade como um direito daquele que vive na cidade e que possa se deslocar adequadamente. Vejam vocês, eu fiz faculdade em Santa Maria, morei dos meus 12 aos 24 anos em Santa Maria. Santa Maria foi uma cidade que não foi pensada para crescer daquela maneira com que cresceu. Todo o centro do município é completamente truncado por conta das vias, a cidade cresceu e não se pensou na mobilidade. Né? Muitas vezes, eu tenho certeza que se decide lá no município de vocês utilizar uma determinada área para a construção de moradias populares sem que se pense como é que essas pessoas virão para a cidade. Como essas pessoas poderão se deslocar, o quanto instalar, o quanto estabelecer lá uma zona de moradias populares e o impacto daquela quantidade de pessoas que vai lá morar vai impactar naquelas vias e se aquelas vias vão dar conta do fluxo da mobilidade daquelas pessoas. Vejam vocês, em Porto Alegre, o trabalhador, muitas vezes, na sua grande maioria, ele é obrigado a perder pelo menos 2 horas do seu dia simplesmente em deslocamento. Isso é qualidade de vida, isso é uma questão de saúde pública, isso é uma questão ambiental, porque o trânsito, né, gera poluentes, né, e o carro fica ali parado tentando se deslocar sem que isso seja de maneira adequada. Então, essa lei justamente traça algumas diretrizes de mobilidade. Um exemplo aqui. Em Porto Alegre, o transporte metropolitano, sendo que toda essa região aqui é conurbada, tá? Pega aí Gravataí, Cachoeirinha, Viamão, Alvorada, praticamente uma cidade unida à outra, né, sem um distanciamento suficiente. O que acontecia? O transporte metropolitano não pode pegar o passageiro urbano. Então, se vem um ônibus de Viamão, isso não podia, não sei como é que está hoje. Vinha de Viamão, entrava em Porto Alegre, ele só poderia, na ida, só deixar passageiros. Então, mesmo que uma pessoa estivesse na parada e ela quisesse pegar aquele ônibus metropolitano, porque ela quer chegar lá a 1 quilômetro, aonde esse ônibus vai chegar também, ela não pode. Porque o ônibus metropolitano, quando ele entrava em Porto Alegre, ele só podia largar passageiros, só no seu retorno é que ele poderia pegar passageiros, mas só passageiros que iam, por exemplo, de retorno a Viamão. Não existia integração do sistema, por quê? Porque não se conseguia definir uma câmara de compensação. Como é que o transporte metropolitano, as empresas vão se compensar ao pegar passageiros? Então, a gente tinha situações de veículos, de paradas lotadas, de ônibus urbanos lotados, e os veículos de transporte metropolitano fazendo os mesmos trajetos, trafegando praticamente vazio. Então, vejam o quão absurda é essa situação de não se conseguir fazer a equação econômico-financeira para que aquilo ali atenda a população, para que aquilo ali se resolva. Aquele problema, nós estamos falando numa cidade que, em horário de pico, ela fica colapsada. Ela tranca. Dia de chuva, ela tranca. Não se tem mais hoje espaço para escoar tanto veículo que foi colocado. As vias são praticamente as mesmas e a quantidade de veículo é infinitamente maior. Então, temos que
modernizar o sistema. Temos daí a lei de concessões e permissões de serviço público, é a lei que estabelece normas para outorga e prorrogação dos contratos, a lei 8666, que é uma legislação aplicável subsidiariamente à lei das concessões e permissões, a 13146, que é o Estatuto Nacional da Pessoa com Deficiência, que traça normas sobre o transporte, e aí não incluído apenas o como eu vou subir no ônibus, né? Mas como eu vou chegar às paradas, porque se essa compreensão é importante, o transporte não é só o veículo em si, mas sim todos aqueles equipamentos urbanos para que eu consiga acessar aquele serviço, né? E, por último, a 13.460, que é essa lei que traçou a obrigação de ter ouvidoria, e ela é a lei que estabelece os direitos dos usuários dos serviços públicos. Vejam vocês quantas normas precisam ser incorporadas à minha licitação, ao meu contrato de concessão de transporte público coletivo de passageiros. E aí a gente justamente inicia. O que é a Política Nacional de Mobilidade Urbana? É justamente um instrumento de desenvolvimento urbano. Faz parte do desenvolvimento urbano de um município a racionalização adequada da mobilidade urbana. Tá? Tem uma pergunta, Diga. Thaís. O Arion, prefeita usa transporte escolar terceirizado no último domingo para transportar eleitores para a convenção do seu partido. Improbidade administrativa? Pergunta. Dá para levar a matéria para o Ministério Público, se ele entender que acontece o que configura, né? Teria que verificar como é que esse contrato de transporte escolar, se pagou, se ele as vans só podem ser usadas exclusivamente a princípio, sim, né? Caberia ao menos levar o assunto para o Ministério Público, né? Daí, se ela achar, ela vai entrar com uma ação de improbidade, uma ação civil pública para após apurar essa situação. Mas pode ser considerado, sim, uma situação grave, dependendo da análise do caso concreto e de que aquilo seja comprovado e que não tenha nenhum elemento de defesa adequado. Tá? É um assunto mais polêmico, né? Pode continuar, Thaís. Vamos lá, voltando. E ela justamente, vejam vocês, ela pressupõe, a Política Nacional de Mobilidade Urbana pressupõe uma integração entre os sistemas. Então, por exemplo, no meu município, tem um trecho, no caso aqui o colega estava falando que ele é lá da região, de São José do Norte, Rio Grande, a integração entre o sistema hidroviário e, por exemplo, o rodoviário. A pessoa já ter uma tarifa integrada do barco e entrar já direto num transporte coletivo urbano para poder chegar onde ela quer na cidade. A estabelecimento, a priorização, por exemplo, essa lei traz, eu já vou apresentar para vocês, da priorização do transporte não motorizado, em detrimento do motorizado. E o coletivo em detrimento do privado. Então, a gente investe, pavimenta, aumenta a via, desapropria áreas e tudo para poder melhorar o fluxo, e a gente não investe no transporte coletivo para que a população deixe o carro em casa e use o transporte. Se tu tivesse, vamos imaginar aqui, vocês que vêm aqui a Porto Alegre, né, conhecem Porto Alegre. Se tu morasses aqui, tivesse condições de se deslocar, vir para o centro, fazer o que precisa, com transporte coletivo de qualidade, você preferia pegar seu carro, se submeter aos congestionamentos, buscar um lugar para estacionar, pagar R$50 por um estacionamento privado, né? E a cidade cada vez mais colapsando no seu trânsito, na sua mobilidade, todo mundo trancado. Então, essa ideia que se tem que buscar é uma melhoria de acessibilidade, uma melhoria da mobilidade. O que ela traça? Ela diferencia os tipos de transporte. Ela trata do transporte público coletivo, que é esse por ônibus regulares, pagos por tarifa pelos usuários. Tá? Ela estabelece o privado coletivo, que são os seletivos, os executivos. Uma empresa contrata a van para transportar seus funcionários para a sua indústria.
os estudantes que decidem, os estudantes universitários que contratam um ônibus para levar eles para a universidade. Enfim, uma série de esses transportes que são mais os fretados, tá? Outra situação, o transporte público individual, que são os táxis. E, por último, o transporte remunerado privativo individual de passageiros, os de aplicativos, Uber, Cabify, etc. Quem é que aqui mora em município que já chegou a essa situação? Deu polêmica, não deve ter dado com os táxis? Isso deu polêmica, isso dá polêmica no mundo inteiro, aonde o Uber ela é uma multinacional, ela existe em vários lugares do mundo. Tá? Cabify é a mesma coisa. O único pelo que eu sei que é nacional é o 99 Pop, que atua aqui em Porto Alegre. Tá? Eles entraram numa situação de competição. Competição é essa que acontece não só com o táxi, como ele tira passageiro do transporte coletivo. Quando eu trabalhava na Metroplan, o pessoal quis cada vez mais, eu evidenciei isso, e eu faço uma crítica pesada sobre isso, de cada vez melhorar e permitir e facilitar o transporte por fretamento, esse do estudante que tem um ônibus que pega ele na porta de casa praticamente, as vans, etc., em detrimento do coletivo, porque se eu tenho condições de pagar uma van mais confortável que vai me levar, eu não vou para o transporte coletivo, que não tem qualidade. E aí a gente vai incentivando o transporte privado ou o transporte por fretamento de aluguel, e o transporte coletivo vai perdendo passageiros. Como a passagem precisa ser, a tarifa ela é calculada com base no uso, no número de pagantes, ela vai aumentar e cada vez mais ela vai ficar menos competitiva. E o pobre, a pessoa que não tem condições financeiras, vai ficar cada vez refém de um transporte de má qualidade, porque, por outro lado, tu chega para o transportador, para a empresa de ônibus, e a empresa de ônibus é o seguinte, o sistema não se sustenta. Eu tenho muito pouco passageiro, se perdeu muito passageiro do transporte coletivo, porque, em vez de se melhorar a qualidade, se estimular o transporte coletivo de passageiros, se estimulou, se facilitou esse transporte privativo, esse transporte por aluguel. Então, quem pode pagar, está tranquilo. Quem não pode pagar, que acabe ficando com um transporte de baixa qualidade. Tá? Problema tem. Aí o que acontece, justamente? Alguns municípios decidiram proibir o Uber, o Cabify. Tá? Vamos proibir. A gente decidiu que não pode mais, porque está competindo com o ônibus coletivo e ele está ficando um sistema que não se sustenta mais financeiramente. Posso fazer isso? Não, não posso. Eu estou tentando barrar um progresso, eu estou tentando barrar uma coisa que acontece no mundo inteiro, porque eu não estou, em vez de fazer a adequada regulamentação. Então, o que acontece? Não, mas ele está tomando o passageiro do transporte coletivo e ele está tomando o passageiro do transporte de táxi. Como que se faz? Essa lei de mobilidade, a Política Nacional de Mobilidade, ela define e ela reconhece e ela aceita. Então, isso é uma realidade. Esse transporte alternativo, privativo, individual de passageiros, ele não é uma coisa que a gente possa não aceitar, apresentar uma lei vedando o seu uso, dizendo que é todo ele transporte irregular. Ao contrário, ela diz que tem que regulamentar. Pessoal, tem que regulamentar. E a quem compete regulamentar isso? Vocês, vereadores, assessores. Vão trabalhar em cima de uma legislação. E aí eu vou trabalhar em cima dessa legislação do jeito que me deu na veneta? Não. Tem norma que diz, essa norma diz exatamente o que eu posso regulamentar, como que eu posso regulamentar. Então, aquele argumento que o taxista paga imposto e o cara do Uber não paga. O taxista tem que apresentar antecedentes criminais, negativa de antecedentes criminais, o Uber não.
Hoje a norma diz que sim, que tem, que compete a vocês regulamentar nesse sentido. Então, vejam vocês, eu trouxe aqui, ó, na sequência, uma decisão. O acórdão sequer estava publicado quando eu elaborei esse material, tá? Mas é uma notícia de um informativo do STF. E o informativo do STF diz justamente isso. Não pode proibir essa atividade do transporte individual de passageiros privativo, remunerado. Tá? Não pode, isso já foi aceito no nosso ordenamento. O que se pode, sim, é regulamentar nos limites estabelecidos pela lei que estabelece a Política Nacional de Mobilidade. Então, vocês precisam conhecer essas normas para justamente regulamentar, para conseguir se ter uma melhor equidade na exploração dessa atividade em relação aos taxistas e em relação àquelas pessoas que decidem buscar uma renda extra ou uma alternativa ao desemprego a partir de uma atividade. Essa decisão é justamente nesse sentido. A nossa Constituição não permite vedar a prática de uma atividade econômica, a não ser que tu tenha uma vedação expressa na própria Constituição Federal. Ela estimula a livre iniciativa. Nós vivemos num país capitalista. País capitalista esses que busca, que deve buscar o empreendedorismo e o desenvolvimento de fontes de renda, o desenvolvimento de novas tecnologias, e as tecnologias, elas justamente vêm para isso. Hoje ele é uma alternativa para o público, para as pessoas, em grandes cidades onde já existe esse sistema, uma alternativa a táxi, mas ela não atende da mesma maneira que o ônibus. Por quê? Eles não têm a obrigação de atender determinadas vilas, regiões, etc. Ele não tem a obrigação de atender áreas que são deficitárias, linhas em que o ônibus passa e carrega muito pouco passageiro, mas precisa ser atendido. Ela só vai aonde aquela pessoa quis ir. Então, na verdade, a ideia é que todos coexistam porque servem para situações distintas. E o transporte, a alternativa que o vereador perguntou aqui, a alternativa é pensar muito bem o transporte coletivo, buscar alternativas de receita para o transporte coletivo, verificar a qualidade da infraestrutura colocada à disposição do transporte coletivo. Porto Alegre, linhas exclusivas de ônibus. Se tu tem um transporte de qualidade, confiável e por linhas exclusivas de tráfego de ônibus, ele vai ter maior competitividade em horário de pico de se locomover adequadamente. O cara do Uber ele vai ficar trancado no trânsito como os demais carros, porque ele não tem pista prioritária nem exclusiva, muito menos exclusiva. Então, tem que pensar esse sistema de maneira racional. Eu já vi situação em que os próprios vereadores, ou por cobrança da comunidade, se pediu que o transporte coletivo, em vez de passar nas principais vias dos bairros, das vilas, etc., ele tinha que fazer um zigue-zague dentro do bairro. Porque toda pessoa quer que o ônibus passe na sua porta. Só que isso encarece o sistema, porque aumenta o quilômetro rodado. Mas a pessoa também vai se deslocar para o lugar que ela vai pegar o ônibus e chega lá numa chuva desgraçada e tem um abriguinho de nada lá. O lugar é horrível, não tem calçada para ela se deslocar até lá. Então, a gente tem que pensar a cidade justamente como um todo, de maneira integrada. Não tem como tu trabalhar só num ponto. Não existe como tu atender só... não, eu vou exigir que a empresa me coloque um ônibus de última geração, moderno, com ar-condicionado, uma nave espacial, praticamente. E eu quero que ele passe a cada 5 minutos na porta de quase todo mundo. Quanto é que vai custar a tarifa? Dá para fazer? Dá, mas é módico? É financeiramente viável? Não. Então, a gente tem que estudar, planejar, definir as linhas de integração,
Por exemplo, ciclovias e locais para bicicletas permanecerem em pontos onde a pessoa pode, a partir dali, pegar um ônibus para deslocamentos mais distantes. Tem que se pensar a cidade. Cada cidade tem uma realidade distinta. E a gente precisa procurar alternativas a essa situação. Por exemplo, Porto Alegre. A pessoa vem de um determinado local, aqui de Porto Alegre, de algum bairro, vem por ciclovia, chega no transporte coletivo, deixa ali a bicicleta e vai tranquilo trabalhar. No final do dia, ela pega a bicicleta de novo e vai para casa. Como acontece em vários países e cidades mais modernas. Nós não, a gente faz diferente. Então, aqui, ó, pessoal, já para vocês saberem, não pode proibir e não pode restringir, além do que a legislação federal prevê como possibilidade de restrição. E qual é a legislação federal? A 12.587 de 2012, que justamente foi alterada agora, em 2018, para prever essa regulamentação. Tá? Então, todas essa situação que está aqui narrada é essa notícia dessa decisão recentíssima do STF. Tá? Tudo isso aqui é matéria sobre essa situação. O que a Política Nacional de Mobilidade diz? Justamente, princípios da acessibilidade universal. Tem que atender toda a comunidade de maneira adequada. Desenvolvimento sustentável das cidades. Não adianta eu permitir a instalação de um grande condomínio se eu não tenho vias de mobilidade para aquelas pessoas, se eu não tenho meio de transporte para atender aquela situação. O desenvolvimento sustentável, saudável de uma cidade, ele passa também pela análise da mobilidade e do transporte. Tá? Gestão democrática e controle social do planejamento e da avaliação. Os conselhos de transporte, trânsito e transporte. A maioria dos municípios não tem. Tá? Equidade no acesso aos cidadãos, segurança nos deslocamentos, justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do uso dos modos e dos serviços de transporte, equidade no uso do espaço público. Hoje em dia, eu estou trazendo a realidade do município que eu moro, que é Porto Alegre. Cada vez que se cria uma ciclovia, cada vez que se cria uma linha privativa exclusiva para o ônibus, o pessoal que usa carro enlouquece, porque se perde mais espaço para o meu carro. Só que eu estou ocupando uma quantidade enorme, né, alguns metros quadrados, para muitas vezes estar sozinha dentro de um veículo. E aí é equânime o meu uso com o uso de quem está dentro de um coletivo? E aí eu estou reclamando de um veículo que está transportando 40, 50, 60 pessoas, enquanto eu estou ocupando mais ou menos, sei lá, 20% disso para carregar uma só pessoa do espaço. Então, isso a gente tem que começar a pensar. A eficiência, eficácia e efetividade da circulação urbana, tudo isso, toda a malha viária, otimiza o transporte coletivo de passageiros. Diretrizes, integração com as demais políticas de desenvolvimento urbano. Não tem como se pensar um plano diretor, um zoneamento do município, territorial do município, sem pensar no transporte. Quem faz isso de maneira isolada... Ah, não, mas, Thaís, a Secretaria de Habitação, ela cuida da parte das construções, das casas populares, da parte da habitação. A Secretaria de Transporte cuida de outra coisa, inclusive os secretários nem se dão. Muitas vezes, nos municípios, a coisa é tão caseira, nesse sentido, que não existe uma visão profissional da coisa e não se consegue justamente cumprir diretrizes estabelecidas por lei. Prioridade, como eu tinha falado, dos modos de circulação de transporte não motorizados em relação aos motorizados e do coletivo em relação ao privativo. E integração entre todos os modos de transporte. O transporte hidroviário, o transporte por van, o transporte por ônibus, etc. Eles têm que poder se alimentar, trabalhar de maneira integrada.
mitigação dos custos ambientais e assim por diante, priorização dos projetos de transporte coletivo, estruturadores do território, indutores do desenvolvimento. Se eu conseguir uma malha viária adequada para justamente poder desenvolver um novo bairro no município, eu consigo desenvolver a cidade para aquele lado. A partir do momento que a malha viária, que o transporte atende uma determinada região, ele desenvolve aquela região. Então, tudo isso precisa ser pensado. Ainda, a garantia da sustentabilidade econômica. Não dá para mim, para eu pegar o transporte coletivo, definir uma tarifa lá, e estimular o transporte por fretamento, não cobrar determinados tributos ou reduzir o tributo do transportador privado e cobrar do transportador do sistema coletivo urbano de passageiros. Tá? E eu vou mostrar para vocês, tem municípios que querem a modicidade da tarifa, mas não trazem nenhum tipo de subsídio ou, por exemplo, diminuição do ISSQN, da parte tributária. Cobram um tributo sobre um serviço essencial que é utilizado pela camada mais pobre da população. E, muitas vezes, isentam esse mesmo tributo, esse ISSQN, de outras atividades que geram muito lucro, que são importantes. Porque, no final das contas, o ISSQN que está estabelecido na legislação para incidir sobre o transporte coletivo urbano de passageiros, quem paga é quem paga a tarifa, porque ele é incluído no preço da tarifa. Não sai do lucro do empresário, ele tem um item separado no cálculo da tarifa. Ainda, continuando, na contratação, sempre através de licitação. E voltando um pouquinho, o regime econômico e financeiro da concessão tem que estar estabelecido no edital de licitação. A licitação tem que ser concorrência. Eu já vou adiantar para vocês uma lâmina final lá, em que o município ele teve que revogar o edital de licitação. Sabe por quê? Porque ele estava fazendo a licitação para a concessão do transporte coletivo urbano de passageiros por pregão. Ah, mas tá, qual é o problema? O problema é que a legislação é clara em dizer que é concorrência. Então, entrou uma denúncia no Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas suspendeu a licitação e ele só afastou a cautelar quando o município noticiou que tinha revogado a licitação. Tá? A outra coisa, tem uma série de cuidados em relação a qual é o critério de julgamento das propostas. Menor tarifa? Tarifa e outorga, valor de outorga, o que vai se definir? Para o Ministério Público, via de regra, menor tarifa. Em que pese a lei preveja outros requisitos, ele entende que não tem cabimento outros que não a menor tarifa. Por outro lado, dependendo do contexto em que se justifica a necessidade de um pagamento de uma outorga para se aplicar, para se reverter no próprio sistema através de infraestrutura, talvez se consiga justificar através dos estudos adequados, corretos, para aquela definição. Tá? Ainda, vejam vocês, essa legislação ela tem que definir metas de qualidade de desempenho. Eu duvido que vocês, se chegarem hoje e pedirem uma cópia do contrato, primeiro, se foi licitado, muito provavelmente não, se tem contrato, se ele existe, se tem essas metas de qualidade. E se existe, muitas vezes, a meta de qualidade, se ela está sendo fiscalizada. Porque tem a meta lá de qualidade, definido que a empresa, a partir do não atingimento de determinada meta, ela tem que ser penalizada. E aí a empresa nunca foi penalizada de maneira nenhuma. Ainda, a definição dos incentivos para que ela se modernize. Aquilo que ela consegue se modernizar, daqui a um pouco ela consegue usar um sistema que é mais econômico de transporte. Um exemplo na definição sobre isso. Tem municípios que já decidiram a utilização de ônibus que não precisa do cobrador. E cerca de 50%, em média, do valor da tarifa é composta de recursos humanos, do valor dos salários e remuneração do pessoal.
Então, vejam vocês a importância da gente definir um sistema adequado de transporte. Se alguém já foi... Eu conheço a experiência do Chile. No Chile, os ônibus, eles são rebaixados. Não sei se vocês conhecem esse sistema. Em vez de tu ter que entrar e subir uma escadinha para entrar no ônibus, tu dá um passo da calçada e tu já está dentro do ônibus e sai caminhando. Para acessibilidade é melhor. Acho que em Curitiba, com as plataformas de Curitiba, eles conseguem fazer essa mesma coisa, mesmo que os ônibus não sejam rebaixados. E a pessoa entra e ela passa o seu cartão junto com o motorista ali. E entra, não tem cobrador, não tem catraca. Olha o quanto isso otimiza o embarque e desembarque. O quanto isso faz com que cada embarque e desembarque seja mais urgente e como melhor o sistema atende a população. Eu consigo fazer mais rápido o embarque e desembarque, eu consigo, portanto, atender com o mesmo número de veículos uma quantidade muito maior do que aquele que a pessoa tem que subir o degrau, passar na catraca, e, além de tudo, o custo do cobrador. Então, vejam vocês como dá para pensar melhor o transporte para fazer com que ele seja menos caro. Tá? Outra situação aqui, sabendo que tem também lá, né, não tem como fazer diferente, a lei de concessões e permissões de serviço público. Existem algumas discussões sobre a possibilidade de fazer PPP, mas, via de regra para o transporte coletivo, é essa lei que se aplica. Tá? E ela justamente estabelece, tem que fiscalizar, a fiscalização tem que ser sobre a periodicidade, se está sendo cumprida, se os trajetos estão sendo cumpridos, se a tarifa está de acordo com aquilo que foi estabelecido na política tarifária e assim por diante. Tá? Outra coisa, o poder, isso aqui é importante nos municípios, eu já vi edital de licitação, de concessão de serviço público, de transporte coletivo de passageiros, será anulado por não ter esta publicação que a legislação determina. Sempre quando eu for fazer uma concessão, eu tenho que publicar um ato justificatório em que eu vou dizer por que eu estou concedendo em vez de fazer a execução direta. E, além disso, nesse ato, eu também tenho que justificar por que eu vou, por exemplo, definir que só vai ganhar a licitação uma única. Que ela vai ser exclusiva para ser explorada por uma única empresa ou consórcio de empresas e não várias empresas podendo competir nas linhas. Tudo isso tem que estar no ato justificatório. Tá? Além de tudo, a lei que traça as diretrizes sobre acessibilidade, tá? Tem uma legislação específica para que se cumpra nesse sentido. O direito ao transporte e à mobilidade, quando a pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida será assegurada em igualdade de oportunidade. Para fins de acessibilidade no transporte coletivo terrestre, se considera integrante desse serviço não só os veículos, mas os terminais, as estações, os pontos de parada, o sistema viário. São sujeitos ao cumprimento dessa lei, tanto quando for fazer uma delegação, uma concessão nova, quanto quando se for fazer uma renovação dessa colocação. E vejam vocês, até a colocação do símbolo universal de acessibilidade precisa ser feito com o ok do gestor daquele transporte. Porque, se não existe isso, acontece isso. Tá? Em que o pessoal teve a cara de pau de colocar o símbolo universal da acessibilidade para dizer que tem frota cumprindo a norma, cumprindo provavelmente o contrato que definia que uma quantidade da frota tinha que ser acessível, e os caras acharam que colando o símbolo seria suficiente, e, com isso, esse ônibus virou acessível, assim, só por causa daquela figurinha ali. Né? Então, vejam vocês o quanto a situação é grave e precisa de uma adequada fiscalização. Porque, às vezes, isso acontece na maior cara dura e os vereadores, muitas vezes, observam e não sabem como denunciam, para quem denunciam, não tem conselho de transporte, assim por diante. Só para eu terminar rapidinho, o Tribunal de Contas, em 2014, fez um levantamento, um estudo, encaminhou para todos os municípios. Essa parte é bem importante, pessoal. Olha só. Thaís, tá no tempo, tu tem tempinho aí, tem 12 minutos. Sim.
Tá. Pode ficar à vontade. Pessoal, um pouquinho de silêncio, por favor. O que o tribunal fez? Em 2014, ou seja, 5 anos atrás, ele encaminhou um questionário para todos os municípios que eles eram obrigados a responder justamente sobre o transporte coletivo urbano de passageiros no município. Somente 166 municípios, ou seja, 33% dos municípios do Rio Grande do Sul que responderam, tá, declararam que tinha transporte coletivo urbano de passageiros. Ou seja, a grande maioria não tem, não oferece um serviço que vocês viram lá na primeira lâmina, que é um direito social do trabalhador, do idoso, do estudante. Não tem, simplesmente não disponibilizam. Desses 166, 140 delegaram o serviço ao setor privado, ou seja, fizeram a concessão, delegaram a prestação desse serviço a entes privados. Os demais 26 municípios fizeram da seguinte maneira. Em 10 municípios foi diretamente pelo próprio município. Em outros 10 municípios, exclusivamente por uma empresa constituída pelo município, ou seja, o município criou uma empresa pública para prestar o serviço de transporte. Em 4 municípios se fez um sistema misto, ou seja, uma parte atendida pelo setor privado e uma parte feita pelo próprio município. E em outros 2, o setor privado mais uma empresa constituída pelo município. Tá? Essa foi a realidade da nossa situação. 85 dos 166 municípios que declararam disponibilizar o transporte coletivo de passageiros, 85 não possuem contrato de prestação de serviço de transporte coletivo. É absolutamente precário. Simplesmente uma empresa, há 20, 30, 40 anos, explora a atividade no meu município e faz como quer, do jeito que quer, porque nunca foi licitado e não tem contrato sequer para dizer como é que tem que ser feito ou deixa de ser feito. Então, vejam vocês, em pleno século XXI, com uma Constituição vigente desde 1988, dizendo que tu não tem como, a não ser nas hipóteses de exceção, fazer a concessão de um serviço que não seja por licitação, em 51% dos municípios sequer tem contrato para essa atividade. O município não tem como fiscalizar. 63 municípios declararam que os contratos estão vencidos. Olha só, gente. Vocês sabem como é que está o contrato no município de vocês? Em 18 municípios informaram que os contratos ainda estão vigentes, ou seja, só 11%. Isso quer dizer que 89% dos municípios em 2014 ou não tinha contrato ou estava com o contrato vencido. Simples assim. Tá? Quanto à qualidade, 100 municípios disseram que não tem nenhuma regra contratual ou normativa ou qualquer coisa para cobrar qualidade do transporte. 44 municípios afirmaram que as regras constam lá em contrato. E 22 municípios disseram que tem regras definidas, mas não está em contrato, está em, sei lá, em alguma norma. Tá? Quanto à data base de reajuste, como é que é no município? Vai reajustar. A população sabe quando vai reajustar? Existe uma data base? Ou é a qualquer momento? A população tem como se preparar para esse impacto? Vai aumentar a passagem em determinado momento? Só em 22 municípios, ou seja, 13% dos municípios têm previsão de data base do reajuste da tarifa. Em 144, por não haver previsão de database, a população não tem nem qualquer tipo de previsibilidade de quando vai acontecer a alteração da tarifa. Eu já vou terminar. Eu tenho uma pergunta só. Então tá, vamos lá. A Juliane Santos, de Cachoeira do Sul. Quando é feita uma licitação e ninguém quer participar pelas condições da estrada no interior do município, o que fazer? Pois são crianças que precisam ir estudar no município vizinho, Caçapava do Sul. Licitação deserta, no caso. Nós estamos trabalhando agora com uma outra hipótese. Me parece que é transporte escolar daí. Sim, sim.
Tá? O transporte escolar ele não se dá por meio de concessão de serviço, porque a concessão pressupõe que o concessionário ele vai se ressarcir com o pagamento da tarifa, da passagem, feita pelo usuário daquele transporte. Nesse caso aí do município, primeiro, tem que verificar se os preços aí desse transporte, se foi feito efetivamente um adequado levantamento da planilha de custo, para ver se ela está remunerando. Por quê? Porque no momento em que um veículo precisa ser colocado em estradas com condições ruins, isso vai impactar no valor. E isso tem que estar necessariamente previsto na planilha. A partir do momento em que na planilha estão considerados os encargos, as despesas, os custos disso decorrente e o valor é adequado, é um primeiro momento a empresa. Eu não vou refugar um contrato em que pese as condições não sejam boas, mas eu estou sendo devidamente pago para atender aquelas condições que não são boas. A outra alternativa, mas não é a mais adequada, é o município... muitas vezes não é mais adequado o município comprar veículo próprio e fazer a execução direta do transporte. Tá? E, por último, licitação deserta, tu pode contratar por dispensa de licitação, artigo 24, inciso 5º, desde que mantidas as mesmas condições exigidas na licitação para aquele que queira fazer a contratação direta, desde que não exista possibilidade, tempo suficiente para fazer uma nova licitação. Tá? Tem mais algum? Tem mais uma pergunta, sim. Diga. Vamos lá. Pessoal, eu acho que eu vou aproveitar o momento para avisar vocês que nós temos mais de 400 pessoas acompanhando a palestra da professora Thais através do Facebook. Tá? Nos casos onde o transporte urbano é regulado 100% pela Metroplan, quais ações podem ser desenvolvidas pelo vereador para melhorar a qualidade do transporte e rever ou atualizar os contratos? Capão do Leão. Pelo que eu sei, justamente é o único município que tem o transporte urbano regulamentado ou uma situação em que o contrato é feito com o antigo DAIR e depois foi repassado para a Metroplan. Tá? O adequado é justamente se resolver do ponto de vista jurídico essa situação. Primeiro, tem que ver a que título esse contrato existe, por que ele é regulamentado com a Metroplan, porque, pela Constituição Federal, o transporte coletivo urbano de passageiro é de competência dos municípios. Então, essa situação... Aí, o que se dizia na época, não, mas é que se tirar, eles fazem uma linha, essa linha tem algum trecho que é metropolitano, porque muda de município, não me lembro direito qual é essa realidade, eu não tenho exatamente a lembrança adequada. Mas se o transporte é exclusivamente urbano, ou seja, ele acontece exclusivamente dentro do território do município, essa situação não deveria prevalecer. O município poderia fazer seus próprios estudos, fazer a sua própria licitação e licitar esse transporte. Agora, se ele efetivamente é metropolitano, ou seja, se ele acontece entre municípios que fazem parte da aglomeração urbana do Sul, aí ele é metropolitano. Se ele tem recolha de passageiros, né, e acaba fazendo o metropolitano e o urbano juntos, isso precisa ser sentado com o Estado, com a Metroplan definido, porque tem todo um trecho de transporte metropolitano que acaba sendo feito pelo urbano. Por outro lado, simplesmente fazer uma nova licitação de concessão de transporte coletivo urbano para competir sem nenhum tipo de convênio, combinação, definição com essa outra empresa, talvez possa afetar a saúde financeira, a sustentabilidade econômica e financeira de ambas as situações. Né? Acaba que nem se faz o metropolitano, porque muita parte do valor, né, muito dos passageiros acaba sendo aqueles trechos urbanos, e aí, por isso, a linha é superavitária ou saudável para fazer o metropolitano. Né? E aí tu coloca uma empresa de fazer exclusivamente urbano e elas começam a concorrer. Isso, de novo, vocês viram aqui, a lei diz que o adequado é fazer a integração dos sistemas. Então, tem que se procurar. E se, por acaso, enquanto não se resolve essa parte dos contratos, de quem é que cabe o quê, vocês têm que cobrar da Metroplan, efetivamente, que se fiscalize e apresentar aquilo que não está adequado do ponto de vista do atendimento do transporte urbano. Tá? Não vamos
E para o lado contrário, de que nem Porto Alegre, que o ônibus, uma vez que entrava em Porto Alegre, o ônibus metropolitano, ele não podia mais pegar passageiros. Mas, por outro lado, tu tem que ter um transporte urbano de passageiros para atender toda aquela comunidade, e esse transporte não pode ser aquele que é metropolitano, não pode ser porque ele sai, um trecho dele muda de cidade, caracterizar e fazer todo o transporte urbano, inclusive por áreas que não teria cabimento, né? O ideal seria a integração com o transporte metropolitano, e não o transporte metropolitano fazer o urbano. Do ponto de vista constitucional, o adequado é isso. Tá? Tem mais alguma? Eu posso só encerrar aqui? Gente, eu vou só encerrar aqui. Aquilo que eu estava falando para vocês da tarifa. Ó. Somente em 15 municípios, ou seja, 9% da amostra, declararam que tinham algum tipo de subsídio para a tarifa. Porque existe uma diferença entre a tarifa pública, que é aquela efetivamente cobrada do usuário, e uma tarifa de remuneração pelo serviço. Muitas vezes a tarifa fica tão cara, por conta, muitas vezes, das isenções, cuidado com as isenções, naquilo que o poder público acaba tendo que bancar, né? Tendo que pagar, subsidiar aquele transporte, sob pena dele ser ou a tarifa muito alta ou inviabilizar a saúde financeira daquele transporte e a empresa acabar não querendo mais fazer. Não obstante, quanto mais módica a tarifa, melhor o transporte, porque o passageiro se sente mais atraído. Mas, mesmo assim, 49 municípios cobram 2% de ISS, 16 cobram 2,5%, 71 cobram 3%, ou seja, a maioria cobra 3% de ISS, e tem município que cobra até 5% de ISS-QN. Poxa, cobrar 5% de ISS-QN num serviço essencial que, via de regra, é utilizado pela camada mais pobre por suficiente financeiramente da comunidade, é uma coisa a se repensar. Tá? E, por último, só para vocês saberem, aqui o custo desse transporte, quando a gente vai pensar na hora de elaborar, cerca de 50% é custo com pessoal, isso custo da tarifa. Tá? O custo com capital, ou seja, a depreciação dos equipamentos, dos veículos, e o retorno daquele investimento, ou seja, o lucro do proprietário da empresa, lá, é cerca de 15%, e o combustível, cerca de 20%. Tá? E aqui aqueles apontamentos que eu falei para vocês. Um aqui foi julgado em 2018, o município não faz a licitação, em que pese os contratos já estejam vencidos ou nem existam. Tá? Segue-se explorando uma atividade econômica, explorando economicamente um serviço público, sem que isso tenha sido decorrente de uma licitação. E aqui aquela questão da modalidade inadequada, se utilizou uma modalidade pregão, e o edital, de qualquer maneira, tinha uma série de problemas. Descrição insuficiente do objeto, deficiente demonstração da composição dos custos, prorrogação do prazo, etc. Para vocês terem uma ideia, custa caro, muitas vezes, se fazer o estudo, se contratar um estudo para se definir isso. Por outro lado, a Lei de Concessões e Permissões de Serviço Público prevê a possibilidade, depois, desses custos serem ressarcidos pela empresa que ganhar a licitação. Ou seja, eles têm como retornar. Então, nem isso é uma justificativa suficiente para que não se faça. Tá bom? Pessoal, eu fico aqui à disposição, mas agradeço demais a oportunidade de conversar um pouquinho mais com vocês. E espero que eu tenha plantado uma sementinha aí para vocês irem para o município de vocês e verificarem essa possibilidade de melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. Tá? Obrigado, Thaís. É nós que agradecemos.